É somente pela misericórdia dele que estamos aqui. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Pastor, mas o que é isso? Palavra. Mas vamos continuar então na palavra. Porque conhecereis a verdade e a palavra de Deus diz: a minha palavra é a verdade é a minha. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo me fez refletir muitas coisas nesta semana. Até só para título de curiosidade, você sabia que a primeira vez que se descobriu a impressão digital foi na Bíblia? Sabemos que hoje se usa a impressão digital para praticamente tudo, não é verdade? Para abrir o celular, para isso, para aquilo outro. Você sabia que no primeiro livro escrito na Bíblia, qual foi o primeiro livro? Gênesis? Não. Em Jó. Em Jó, no capítulo 37, no versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: ele sela as mãos de todo homem, para que todos saibam quem ele os fez. Ou seja, ele selou a mão de cada um de nós e sabe, cada um por um, ele nos conhece pela nossa digital. Amém? Hoje nós sabemos, qualquer pessoa pegou alguma coisa, a tecnologia descobre quem é aquela pessoa, não é verdade? Mas Deus já sabia desde o princípio. Amém? E eu sempre digo, quando os cientistas, quanto tempo perderam para descobrir que a terra era redonda, e Deus falou em Isaías, agora não estou bem lembrado do capítulo e versículo, mas diz assim: ele é aquele que se assenta sobre o círculo da terra. Amém? Ou seja, ele sabia que a terra era redonda, afinal de contas foi ele que fez, não é verdade? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Deus tem me levado para lá. Hoje de manhã nós estivemos lá, vamos voltar para lá. Onde é que nós estávamos hoje de manhã? Judas. É no capítulo 1 de Judas, viu, irmãos? Glória a Deus. Sempre é bom brincar um pouquinho, né? Glória a Deus. Em Judas. Glória ao Eterno. Vou pegar outra Bíblia, que aquela eu já tenho marcado ali. É o penúltimo livro da Bíblia. Amém? Apocalipse, Judas. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Judas, no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, pela fé que uma vez foi-lhe dada aos santos. Amém? Então Judas, como eu falei hoje de manhã, às vezes a pessoa não sabe quem é Judas. Judas é aquele que traiu Jesus? Não, esse era o irmão de Cristo, irmão do Senhor. Amém? Irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ele escrevendo, ele está dizendo, está nos exortando para que nós batalhamos pela fé. A palavra oficial que o Diago leu diz que sem fé é o quê? O justo viverá do quê? No capítulo seguinte de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na leitura oficial diz que aquele
Deixa eu ir lá. Já que vamos falar em fé, então vamos falar em fé. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só um pouquinho. Que ele diz assim, ó: nós, porém, no 38, mas o justo viverá, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer. Agora, Judas está dizendo: olha, eu quero exortar vocês, para que vocês batalhem pela fé. A fé é algo que nós temos que batalhar por ela. Amém? Nós ganhamos ela, nós ganhamos uma medida de fé, mas é como se fosse uma semente que precisa ser plantada, cuidada, regada, para que ela cresça em nossa vida. Amém? Se a pessoa, você pode pegar a melhor semente, se você colocar lá na melhor terra que tem, mas você abandonar a semente lá, não vai dar fruto. Fruto bom não vai dar, pode dar alguma coisa, mas fruto bom não. Então a fé, o Judas está dizendo: eu exorto a vocês a viver pela fé. Aí depois ele explica por quê. No 4 ele começa a explicar: porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos, ou seja, já tinha sido previsto pelos profetas, para que este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele está exortando a nós vivermos na fé, porque haveria um tempo em que as pessoas iriam pregar palavras para dominar as pessoas e tentar tirar da fé. E nós vivemos em um tempo nunca visto antes na história, aonde infelizmente pessoas, elas tentam introduzir heresias na mente da pessoa, vai trabalhando para a pessoa não viver mais da fé, para a pessoa querer viver do que vê. Eu não posso viver do que eu vejo, porque o justo vive da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Amém? Então ele está dizendo: olha, alguns vão tentar, homens ímpios, que convertem em dissoluções, em discussões, em dúvidas, transformam em dúvida a graça de Deus. Jesus pode fazer, mas não, Jesus ele faz, só que eu preciso ter fé. Amém? Eu não posso acreditar e viver heresias, religiosidades, mas eu vivo da palavra de Deus. Amém? Então, se lá de Gênesis até em Apocalipse, todos os livros, Jesus ele aparece de um modo ou do outro, ele aparece, ele tem que aparecer em nossas vidas todos os dias. Para quê? Para transformar a nossa vida. Jesus ele não quer melhorar a minha vida, ele quer me transformar. Amém? E todo dia há uma transformação na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: aquele que está limpo, se limpe mais ainda. A palavra de Deus diz que eu preciso buscar a perfeição de Cristo. Amém? A pessoa às vezes pensa que ela já é perfeita, já chegou na perfeição. Não, eu não cheguei, eu preciso trabalhar todos os... Quando Jesus ele disse: nesta vida vocês terão lutas, aflições, mas tende muito bom ânimo. Jesus dizendo: eu venci o mundo, você também vai vencer. Amém? Nós vencemos em nome de Jesus. Nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer as lutas, nós vamos vencer as guerras, mas pela nossa fé que há em Cristo Jesus.
que tudo aquilo que as pessoas tentam introduzir, tentar enganar nossa mente, tentar fazer da graça de Deus, como Paulo, eu sempre lembro, né? O Espírito Santo sempre vai lembrar que Paulo, quando ele chama Pedro para um tete a tete de ouvido, ele diz: ô Pedro, vem cá, que história é essa? Quando tu estás entre nós, tu vive diferente, tu vive a fé verdadeira. Mas quando chega alguém que é ligado ao líder maior da igreja, porque o líder maior não era Pedro, o líder maior da igreja, ele era um dos líderes, mas não era o maior. O líder maior era Tiago, irmão de Jesus Cristo e irmão de Judas. Aí Paulo disse: quando chega, não precisa nem chegar Tiago, é só chegar alguém que Tiago enviou, tu já começa a se separar e começa agora a querer viver pela lei, tu muda. Tem pessoas que mudam, tem pessoas que tentam todo o tempo a não viver a graça de Deus. Aí Paulo ele diz: é que vocês chegam a enviar pessoas, introduzem pessoas para nos espiar, para que nós não vivemos a liberdade que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não é uma prisão, em Cristo Jesus é uma liberdade. Amém? Se nós não bebemos bebida alcoólica, não é porque nós somos amarrados ou presos, não, é porque nós somos libertos. Amém? Se nós não fumamos, não é porque nós não somos proibidos, não, é porque nós somos libertos, nós não precisamos mais daquilo. E quando eu vivo da fé é igual. Se eu estou vivendo da fé, eu não estou vivendo daquilo que eu vejo, não é que eu sou obrigado, mas é que eu sou liberto. Amém? Nós somos libertos. E ele diz mais, ele diz do 5: mas quero lembrar-vos que, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pesado, não é pesado? Mas pessoas, elas não creem na palavra de Deus, elas introduzem coisas para quê? Para nos desviar da palavra de Deus, a nos desviar para não vivermos na fé. E eu preciso viver na fé. Eu não posso viver em misticismo. Igrejas que, infelizmente, eles ensinam misticismo, são místicos. São pessoas místicas que começam a colocar coisas. Foi macumba lá, foi macumba aqui. Cuida que é macumba. Cuida que, isso aí, foi uma palavra de maldição. Contra Israel não adianta, nenhuma arma forjada contra Israel vai prevalecer. Amém? Então, se eu sou de Israel, pode fazer macumba, pode amarrar a boca do sapo, ele vai morrer, mas eu não vou ser atingido. Quer fazer macumba debaixo da árvore? Pode ser bonita, pode ser o que for, ela seca, morre, mas eu não vou ser atingido. Amém? Se fizer macumba lá na cachoeira, seca a cachoeira, mas eu não vou ser atingido. Amém? Por quê? Porque aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está contra mim. Tem que entender isso. Mas infelizmente, a cada dia nós vemos pessoas vivendo em um misticismo. Para quê? Para que a pessoa não viva mais da fé. A pessoa começa a colocar obstáculos para viver da fé, a ter medo de viver da fé. Eu não tenho que ter medo, eu enfrento e eu venço em nome de Jesus. Amém? Porque desde o princípio Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é santo e poderoso. Amém? E diz no versículo 17, diz assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores
que andariam segundo as suas concupiscências. Interessante que um pouco antes, nós não vamos ler lá, porque senão nós vamos levar muito tempo, mas Paulo, ele também, aliás, Judas, ele também escreve dizendo que pessoas iriam apacentar-se a si mesmo, ser pastores de si mesmo. Vocês já viram alguém disso? Eu já, um monte de gente. Querem ser pastores de si mesmo, não precisam de igreja, não precisam de comunhão, não precisam. São pastores, pessoas que se apacentam a si mesmos. Judas disse: para com isso. Por quê? Porque isso é errado. São coisas de Satanás. E agora ele está dizendo: olha, nos últimos dias, é o tempo que nós vivemos. Então, nos últimos tempos haveria escarnecedores. Estão escarnecendo da palavra do nosso Salvador. E eu só tenho que ter uma certeza: pastor, mas por que, se eu não sou escarnecedor, por que o senhor vai pregar sobre isso? Por que o Espírito Santo deu essa palavra? Para que eu não caia na palavra deles, do diabo, que ele introduz hoje na internet, na televisão e de tudo quanto é lugar. Infelizmente, muitas palavras a pessoa vê lá, até vê o nome de Jesus Cristo, mas não tem nada a ver de Jesus. Nada a ver com Jesus. Nos últimos tempos, ele diz ainda no 19: esses são os que causam divisões, os muitos, dentro da igreja, pregando um monte de heresia, um monte de mentira, um monte de engano, levando as pessoas à destruição. Por quê? Mas por que ele diz isso? Esses são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o minúsculo ou maiúsculo? Não tem o Espírito Santo. E o problema é que isso tudo nos leva, depois nós vamos voltar para cá, mas nos leva a uma palavra que o Espírito Santo, desde segunda-feira mais ou menos, ele está falando ao meu coração: levam as pessoas a ser igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? Capítulo 3 de Apocalipse, só um pouquinho para frente aí, no versículo 14 em diante. Então, por que o diabo utiliza de tantas artimanhas hoje para dentro do evangelho? Hoje o maior problema, o diabo nem está mais usando tanto a idolatria, porque as pessoas, mesmo aqueles que estão na idolatria, estão lá porque querem, mas eles já sabem que está errado. O problema agora, o diabo ele introduz coisas dentro das igrejas, para quê? Para a pessoa pensar que está salvo. Olha a igreja de Laodiceia, é uma igreja, as pessoas que estavam aqui pensavam que estavam salvos. E Jesus ele diz, olha só o que ele diz no capítulo 14, versículo 14, ele diz ao anjo, ou podemos traduzir, ao pastor da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas. Não adianta, porque o Espírito Santo conhece a obra de cada um de nós. As pessoas podem falar mentira, podem pregar mentira, podem tentar introduzir e maquiar, sabendo que infelizmente muitos não leem a Bíblia, maquiam e fazem de uma mentira uma verdade, enganam o povo, mas jamais vai enganar o Espírito Santo. Infelizmente, às vezes as pessoas, igrejas, a pessoa pega, lê um versículo, fecha a Bíblia, larga de lado, e ela não lê, ela não aprende, ela não entende que o justo ele vive da fé, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do pastor. O problema é isso, que muitas pessoas, elas acostumam a ouvir a palavra do pastor, não ouvem a palavra de Deus. E quando começa a ler a palavra de Deus de verdade,
Elas não querem, por quê? Porque elas querem só o louvor e a palavra do pastor. Olha, Deus vai te salvar, Deus já te salvou, Deus te abençoou, Deus vai fazer isso, Deus... Calma aí. Muita hora nessa calma. Ou seja, Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós, sim. Qual é o pai que não quer dar boas dádivas aos filhos? Só que Ele é um Deus tão bondoso, tão justo, tão fiel, tão verdadeiro, que Ele só nos dá quando nós podemos receber sem termos um prejuízo lá na frente. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, que se Deus desse, é a mesma coisa como se alguém desse uma moto para um filho de 5 anos, 7 anos de idade andar. Se mata, não é verdade? Então, infelizmente, as pessoas elas hoje lutam, tentam e maqueiam a palavra de Deus e tentam tirar aquilo que não agrada ao homem. Por quê? Porque exortação não agrada ao ser humano. Não adianta que não agrada. E Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, ele diz: toda exortação, quando recebida, não é boa. Mas logo o Espírito Santo começa a trabalhar, e aí a pessoa vê que ela era boa. Lembra de quando Deus, Ele dá 2 livros a Ezequiel? A Bíblia diz que Deus dá 2 livros a Ezequiel e manda ele comer os 2. Primeiro ele come um, e Deus diz: olha, na tua boca ele vai ser amargo, muito amargo esse livro, mas no teu ventre será doce como mel. A exortação. Aí depois ele dá um outro livro, que é a exaltação. Aí esse ele diz: na sua boca vai ser doce como mel, mas no seu ventre vai ser amargo como fel. Por quê? Quando eu deixo de exortar, quando eu não recebo a exortação, infelizmente eu vou pagar o preço. E tem pessoas que não estão pagando aqui. Elas só vão pagar quando não tem mais o que fazer. Já imaginou? A pessoa às vezes está dentro da igreja, recebendo uma palavra sempre de ânimo, sempre de: não, tu pecou, mas deixa para lá, e parte. De repente o fôlego é tirado, dorme, com toda a certeza eu vou acordar no céu, e a hora que acorda só fogo, sofrimento e choro. Puxa vida, o pastor me enganou. Não, a pessoa se enganou. Por quê? Porque ela não entende que o Espírito Santo conhece todas as nossas obras. Ah, mas aqui ele está escrevendo para o pastor. Sim, está escrevendo para o pastor que não está instruindo bem as suas ovelhas. E ele diz: eu sei as tuas obras, que não és frio e nem... O que tem pessoas: eu vou na igreja, aí eu vou, afinal de contas eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada tão mal assim para merecer ir para o inferno. Ei, todos nós nascemos dignos de ir para o inferno. Só pela misericórdia de Jesus Cristo e o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, que nós temos o direito de receber a nossa salvação. Amém? Se fosse por nós mesmos, não teríamos nenhuma chance. 0,00000, não existia chance nenhuma. Mas pelo sangue do Cordeiro, Ele nos deu 100% de chance. Amém? Para quê? Para receber a vida eterna. Mas eu não posso ser morno. Eu tenho que receber a palavra de exaltação e a de exortação. E a hora que eu recebo a palavra de exaltação,
eu me humilho e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. E a hora que eu recebo a exortação, eu digo: Jesus, obrigado, porque agora eu sei que tu me ama. Por quê? Porque eu exorto aquele a quem amo, a palavra de Deus diz. E quando Deus ainda está falando conosco, às vezes a pessoa ela não entende. Mas sempre eu estou recebendo repreensão. E quando Deus está falando conosco é porque Ele ainda nos... O pior é o dia que Ele desistir de nós. Pastor, Ele não vai desistir. Mas se eu desistir dele? Tem quantas pessoas que desistiram de Jesus? As lutas foram muito grandes, as dificuldades foram muito imensas. Não, o provérbio diz que se nós desistirmos, é porque nós somos frouxos. Se nós acharmos que a luta foi grande, ele diz que nós fomos frouxos. Por quê? Nenhuma luta maior do que eu possa suportar eu vou receber. Antes disso eu vou receber o escape, a saída. Amém? Nós recebemos a saída. Então, as pessoas infelizmente estão mornas. Olha, assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E quantas pessoas estão assim? Bate no peito e diz, como no versículo 17: como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho. Tem pessoas que estão buscando somente as coisas desse mundo. Só vai na igreja porque quer o carro, só vai na igreja porque quer a casa, só vai na igreja porque quer isso, só vai na igreja. Ei, e a vida eterna como é que fica? Deus quer me dar o carro? Claro que quer, mas depois de me dar a salvação. Antes de me dar a salvação, Ele não quer dar carro, Ele não quer dar casa, Ele não quer dar nada. Antes de nós termos a salvação, o que adianta? Jesus disse que nem a cura da enfermidade Ele não quer dar. Pastor, mentira, isso Ele não falou. Indiretamente, ou aliás, bem diretamente Ele falou. Jesus disse: é melhor entrar no céu cego de um olho do que para o inferno enxergando. É melhor entrar no céu só com a perna do que com os dois e para o inferno. É melhor entrar no céu só com um braço, só com a mão, do que com as duas e com os dois e para o inferno. Ou seja, Jesus está dizendo: é melhor tu entrar no céu de muleta do que sair correndo entrando para o inferno. Ou não é verdade? É melhor a pessoa entrar no céu comendo feijãozinho com arroz e um bife zoiudo em cima. Conhece bife zoiudo? Eu gosto de bife zoiudo. Um ovo frito em cima. Melhor do que as riquezas, coisas que nada levam. Então, o que adianta? A pessoa come bem, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Rico eu sou. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho um carrão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. E eu digo: eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem me... Amém? E nós podemos ter muita coisa. Não é que Deus, Ele é mesquinho e não quer que eu tenha as coisas. Não. Ele só quer que eu busque primeiro o seu reino e a sua justiça. E por isso que Ele está dizendo: olha, como dizias, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, não falta nada. Não sabes que és um desgraçado, olha só, miserável, pobre, cego e nu. De que adianta a pessoa se achar que é tudo e não ter o principal, que é a vida eterna? Ele quer que eu tenha tudo, mas Ele quer que eu tenha primeiro a vida eterna. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Nós sabemos que infelizmente as pessoas começaram a pregar só cura e riqueza, porque é isso que as pessoas querem. Mas eu não quero pregar o que as pessoas querem.
Eu quero pregar aquilo que Cristo quer, aquilo que o Espírito Santo quer. Eu garanto que tem pastores daqueles que o Espírito Santo vai lá, luta, batalha, horas e horas e horas para ele falar contra o pecado, mas ele olha e diz: mas o fulano lá está na fornicação, mas ele é o maior dizimista da igreja. Ah, Beltrana, ela está assim, mas e o fulano, e começa a se desviar e não prega. Por quê? Porque tem medo de perder pessoas. E deveria ter medo das pessoas ir para o inferno. E um dia ele ter que prestar conta. A Bíblia diz: aquele que é muito dado, muito é. E até o diabo sabe disso. Pobre, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, mas bate no peito. Meu carrão, olha lá, olha lá. Ó, minha mansão, meu isso, meu aquilo. Não, ó, Deus me deu. Mentira. Deus, Ele nos dá assim, quando eu primeiro busco o reino e a justiça. Eu duvido qual é o pai, qual é a mãe, que se tivesse que trocar, olha só, o Espírito Santo que me deu agora, nem estava nem sonhando um negócio desse. Você que é pai, você que é mãe, já imaginou? Você pudesse escolher duas coisas para o seu filho, ou para a sua filha. Dizer para o filho assim: ó filho, tu tens riqueza, ouro, prata, tudo que tu quer. Só tem um porém. Junto com a riqueza tu vai ter um câncer. E tu vai morrer. Ou dizer assim: filho, eu não tenho riqueza para te dar, mas tu vai viver o resto dos teus dias junto comigo, ou o resto dos meus dias junto contigo. O que você daria? A riqueza e a doença? Ou a pobreza e a saúde? O que Deus quer dar? A riqueza e a perdição? Ou a pobreza, mesmo que seja pobreza, e a vida eterna? Não que Ele queira dar a pobreza, nada disso não. Não estou pregando um Deus mesquinho e pobre, não é isso. É só tentar. Nos dias de hoje está difícil para nós tentarmos separar esse Cristo, que é Deus, que é santo, que é riquinho em sua misericórdia, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que transforma, e aquele Cristo que eles só pregam dizendo que Ele cura isso, cura aquilo outro, mas não salva, porque não querem salvar. E está difícil para nós separarmos isso, não está fácil. Então muitas vezes o Espírito Santo, Ele quer falar coisas, às vezes até para dar um ânimo melhor para a pessoa, mas muitas vezes Ele tem que exortar para que a pessoa permaneça no caminho da salvação e não desvirtue. Porque, voltando para Judas, porque Judas ele diz: olha, voltando no versículo 18, os quais os dizem que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que significa isso, pastor? Pessoas que andam com o seu pensamento próprio, com o seu ego próprio, pregam aquilo que lhe é bom,
bom para a igreja, chega no final do culto, faz a conta. Tem algumas igrejas, quem está assistindo e não tem problema, que termina o culto, a hora que o pastor sai do altar, já estão ligando: quanto deu aí? Tem. Eles não perguntam quantas almas vieram na igreja, quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas foram libertas. Não, quanto entrou em dinheiro aí? Dizem o que? Nos últimos tempos haveriam escarnecedores. Escarnecem da palavra de Deus. Pegam a palavra de Deus e transformam o dízimo em trismo, né? Porque antes era 2 vezes, agora já é 3 vezes. Antes era 20%, agora é 30%. Onde está escrito? Sacrifica, vende aquela porcaria daquele teu carro, aquela lata velha lá, Ei, quando que Deus pediu porcaria? Deus só aceita primícia. Primícia. Pode ser uma moeda de R$1, vale mais do que 1 milhão. É primícia. As primeiras coisas. É com amor, é com fidelidade, é com paixão pelas almas que estão perecendo. Entendeu? Mas andam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas no versículo 20, para nós encerrar, olha o que o Espírito Santo nos traz. Mas vós, amados, ele está falando conosco, amém? Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos, a vossa santíssima fé, amém? Fazendo o quê? O que ele está falando? Que oração que é essa? Tem gente que é contra. Esse negócio de batismo que Espírito Santo. Não, é isso mesmo que ele está falando. Orar em línguas. Mas vós, amados, edificai-vos a vós. Paulo, ele diz que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a quem? A nós mesmos. Então, para quê? Sobre a vossa santíssima fé. Olha a palavra, santíssima fé. Por quê? Porque o justo viverá, se ele recuar, minha alma não tem prazer. Quantas pessoas recuam, desistem, não querem mais viver a santíssima fé? Por quê? Porque a santíssima fé não é como uma doida que agora largaram na internet. Eu já estava há muito tempo que eu sabia, mas tudo que é de escândalo eu não compartilho, não curto, eu só vejo e digo: Senhor, misericórdia. É uma doida que o nome da igreja dela já diz tudo, né? O milagre é para hoje. Aí ela está fazendo a promoção, né? Quem quiser, a oração é 1 hora de oração, só R$1.500, né? Mas daí junto vem uma profecia, vem mais não sei o que, vem mais não sei o que. Cadê a fé? Pessoas
fazendo literalmente propaganda, dando número do telefone para ligar, para passar WhatsApp, para não sei o que, pedir oração. Não, irmãos, olha só, é que assim, 15 minutos de oração fica em R$100. Meia hora de oração, aí fica em R$100, se não me engano. 1 hora de oração e fica em R$150. Mas daí, se você quiser o pacote completo, aí é oração, mais a profecia, mais o não sei o que, mais não sei o que, R$1.500. Mas é garantido, fica tranquilo. Últimos dias, escarnecedores. O outro revela o número da Mega Sena. Eu queria entrar lá e dizer: ô tonto, pega essa praga desse número, vai lá e joga, e para de enganar os outros. Sabe o número? Vai lá, joga, ganha, fica rico e não engana mais os outros. Escarnecedores. A palavra de Deus diz em Apocalipse: são espíritos escarnecedores. São espíritos, são demônios, que eles acharam um jeito de introduzir as mentiras. E Judas está dizendo que tem que haver uma diferença. Mas vós, amados, não seja igual a eles. Mas vós, amados, seja quente, não seja morno. Mas vós, amados, saiba que Jesus morreu por mim e por ti, saiba disso. Mas vós, amados, sabeis, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai-vos a vossa conservai-vos mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Esperando Jesus vier sobre as nuvens, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, para um lugar que eu vos tenho preparado. Lá a traça não come, o governo não cobra imposto, lá não tem mentira, lá não tem engano, lá será uma vida eterna. Amém? Lá não vai ter enfermidade, lá sim não vai ter nada disso. Lá vai ser uma riqueza eterna. Mesmo que por hoje nós passamos por algumas lutas, mesmo que nós temos que trabalhar de noite, né, irmã? Mesmo que nós temos que batalhar, lutar, mas sabendo que isso aqui é passageiro, que todas as lutas que nós passamos, na verdade, cada dia que nós terminamos é um carimbo: vencedor. Amém? Outro dia, chega no final do dia, mais um carimbo: vencedor. Até aquele dia, guardando, esperando a misericórdia, porque só pela misericórdia dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos uns aos outros de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia, com temor, odiando até,
até a túnica manchada de carne. Ou seja, não as pessoas, o que eles fazem. Quando nós citamos pessoas pastores que estão fazendo um monte de coisa, mas não é eles. São espíritos enganadores, escarnecedores que estão usando eles. E Judas, ele está dizendo que nós temos que salvar alguns deles. Não condenar, salvar. Orar por eles. Senhor, tem misericórdia, salva. Senhor, olha essa doida aí vendendo oração, tem misericórdia dessa doida. Por quê? Porque ela não pode estar no juízo perfeito. São espíritos enganadores que tomaram conta. E quem liberta? É Jesus. E nós podemos ajudar na salvação, na libertação. Nós podemos. Nós temos a opção entre salvar e deixar ir para o inferno. Então, vamos orar. Senhor, tem misericórdia. São doidos, mas tem misericórdia deles. Tem misericórdia. Apiedai-vos. Tenha amor de alguns, usando discernimento, entendimento. Tem vezes que as pessoas têm, peraí, vamos pensar, vamos raciocinar. Olha, está acontecendo assim, assim. Opa, tem vezes que a gente tem que se distanciar de pessoas. Não é odiar, não, nada disso. Tem vezes que a gente precisa se distanciar. Por quê? Porque às vezes são pessoas que elas têm um mau entendimento da palavra e elas são muito persuasivas. E se eu ficar muito perto, eu vou ficar contaminado. É melhor então eu me afasto e ficar na palavra. E eu tenho alguns amigos assim. Quem não tem? Que às vezes opa, essa distância aqui tá bom, tá bom. Vai lá, toma um cafezinho, dá um oi, volta. Para quê? Não se contaminar. Não se contaminar. Porque eu posso estar quente, para mim, para morno é 2 palitos. A brasa pode estar acesa. Jogou uma aguinha em cima. Nós vivemos nos últimos dias. Amém? Vivemos nos últimos dias. E eu preciso o quê? Ficar firme. Por quê? Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza da vida eterna. Amém? A certeza. Eu tenho que ter aquele caminho certo. Se eu seguir nesse caminho aqui, é céu. E se eu me desviar? Não sei. Eu vou para o duvidoso ou vou para o certo? Eu vou para o certo. Mas às vezes o certo tem pedra, às vezes o certo é estreito, às vezes é até difícil de passar, às vezes o certo tem pessoas na beira do caminho, gritando, ô, volta, ô doido, onde tu vai? Alguém já viu aquele filme do Pelegrino? Alguém já assistiu? Assisti umas 10 vezes só. Então acho que está na hora de assistir de novo, porque faz tempo que eu não assisti mais. Aí, o Pelegrino, no caminho para uma vida eterna, a pessoa está indo, volta, não vai aí não. Eu vim falar que o caminho aí é perigoso. Aqui tem um atalho. Aqui é mais fácil para ir, é reto. Mas nesses atalhos, o demônio está esperando, com armadilha, esperando muitas vezes, com o que fala no versículo 19, os sensuais. Então, muitas vezes o diabo ele luta. Para quê? Para a pessoa se desviar. Aliás, muitas vezes não, sempre.
E o que eu preciso fazer? Continuar no caminho. Tem barreira? Tem. Eu vou passar por cima. Mas tem um rio. A Bíblia diz que eu não vou ficar afogado não, eu vou passar por água. Amém? Tem uma fornalha que eu vou ter que passar por dentro. Não, a Bíblia diz que mesmo que eu passar pelo fogo, chama alguma arderá em mim. Amém? Ah, mas no caminho tem uma toca cheia de leão. Pode passar por ela porque o leão está dormindo. Amém? Interessante que sempre Deus, Ele nos deu, né? Por exemplo, lá em Isaías, né? Quando Deus ele vai falando, sempre Ele vai nos dando uma referência. Quando Ele diz, quando passares pelas águas, 4 vezes, na Bíblia, Ele nos dá essa referência de passar pelas águas. Não, 5, está aumentando, 5 vezes. Qual delas, pastor? Primeiro foi o mar vermelho. O segundo, vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Quem passou no Jordão? É que o restante agora é tudo no Jordão. Quem passou no Jordão? Oi? Josué. O terceiro, quem passou no Rio Jordão? Ele fez assim e passou. Antes dele, Elias. Depois, Eliseu 2 vezes. Ele pediu unção dobrada. Quando estava Eliseu e Elias chega, toca a capa no rio e passa no Rio Jordão, vai embora. Depois que Elias é levado, Eliseu passa a mão na capa e vem, opa, vem cá, rio, passou, foi lá, voltou. 5 vezes. Mar. Isso, Josué. Aliás, 4 vezes. 4 vezes. Pastor não sabe mais contar até 5. 4 vezes. Sem contar de Ezequiel, né? Se contar de Ezequiel, aí são 5. Ezequiel, ele disse que ele foi entrando na água e foi medindo. São 5, não adianta. É que eu tinha esquecido dele. E quando ele fala pelo fogo, é só uma vez, mas foi para valer. Aí antes eu passei a lista ali do que Jesus representa, esqueci do Daniel, né? No livro de Daniel. No livro de Daniel, Jesus é o filho do homem. O rei olhou e disse: espera aí, eu joguei 3, e tem 4 passeando lá dentro, e um é semelhante ao filho. E quem que era o homem? O filho do homem era Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Prepare o seu coração para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nos ensine, meu Deus, a não andar na concupiscência desse mundo, a não andar na direção deste mundo, a não andar, meu Deus, nas mentiras que este mundo oferece, mas que nós possamos, Senhor Deus, como o teu servo Judas fala, Pai, mas vós, amados, meu Deus, que haja, Pai, a diferença, meu Deus, entre quem serve e quem não serve a Ti, Pai.
Que haja, meu Deus, essa diferença, meu Deus, estampado em nossa mente, em nosso coração. Meu Deus, que dentro de nós, ó Espírito Santo, nós possamos, Senhor, não duvidar em nenhum momento, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, como teu servo disse, Pai, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmo. Aleluia. Uricandarabarassuriando, necantorobandai, aleluia. Orabasuri, biandonai, dequetorobassuri, biandonaçoiandarabassoiando, namandai, aleluia. Orando todo tempo, Pai. O teu servo Paulo também disse, meu Deus, orando todo tempo no Espírito. Orando, meu Deus, todo tempo no Espírito, para edificarmos a nós mesmos, Senhor. Para que o teu Espírito Santo, ó Pai, meu Deus, venha a fazer, ó meu Deus, com que tudo que há dentro de nós, Senhor, seja transformado todos os dias, Pai. Orecandara mandá suri biandonai decantoroba suri biandaná mandai. Oh, glória, 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 glória ao teu nome, Pai. Meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o teu poder é para sempre, Pai. Meu Deus, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Meu Pai, que nós possamos, Senhor, como teu servo Judas disse, Pai, para que nós possamos, meu Deus, alcançar a misericórdia de Jesus Cristo, Pai, para uma vida eterna. Meu Deus, uma santíssima fé. Meu Deus, o justo vive da fé. O justo não vive do que vê. O justo não vive daquilo que está no dia a dia, mas o justo vive da fé, Pai. Uricandara mandá suribi andonai decantorobará suribi andonai. Uramandara sorebi andone cantorobará suribi andonai alabassuri. Meu Deus. Ora mandara sore de cantoro barasuri biandonai denarabasuri biandona sore de cantoro basu biandomai. Oh Deus poderoso, arabandara sore biandonoi. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, Pai, de nosso coração, Pai. Meu Deus, prepara, Pai, o nosso coração agora, Pai, para recebermos, meu Deus, o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Orecandara mandá sure miandona sonai. Meu Deus, oh Espírito Santo, tu és poderoso, Pai, maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória, ó Espírito de Deus, aleluias. Santo, 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 poderoso Deus, aleluias, poderoso Deus, aleluia, oh glória, oh santo, aleluia, oh louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. O Senhor preparou uma ceia para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, nesta noite, ó Espírito Santo, nós queremos, Senhor, a tua presença, Pai, porque tu és poderoso, maravilhoso, santo, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao teu nome, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Levante o pão ao céu em nome de Jesus Cristo. Você possa cantar este hino com toda a certeza. Aleluia. Oh Santo de Israel, aleluia. Oh glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Fala para o Espírito Santo, fala para Ele, oh aleluias, glória ao teu nome, Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora